Olá pessoal, meu nome é Priscila Menezes, estou aqui para nós tratarmos de direito empresarial, tá bom? Então antes da gente cair de cara, né, o que é empresa, o que é empresário, eu preciso que você entenda como é que a gente veio parar aqui. Então a gente vai fazer uma brevíssima introdução sobre as fases do direito comercial, tudo bem? Bom, nós temos só 3, não precisa se afligir, isso não é complicado não, olha só. Primeira fase do direito empresarial, nós chamamos ela de fase subjetiva. Por quê? Porque ela é focada na pessoa do comerciante. Como é que isso funcionava? Gente, nós tínhamos um direito civil muito forte, né? Na época do feudalismo, um direito civil que é muito vinculado à propriedade imobiliária, não é isso? Bom, o direito civil, gente, por natureza, ele é um direito lento, ele é um direito formal, ele é um direito muito solene. E aí, quando a gente tem aquela transição do feudalismo para a fase mercantilista, grandes navegações, ascensão da classe burguesa, a burguesia olha para aquelas regras e fala assim, isso não me serve, isso não me serve. Então eles precisaram criar regras próprias. Por isso que se diz que o direito comercial ele é um direito marginal, não nesse sentido ruim da palavra que a gente tem hoje, mas no sentido de que ele estava à margem da legislação comum, que era o direito civil. Então, como é que isso funcionava? O comerciante se inscrevia nas corporações de ofício e aí ele passava a ser regido pelo direito comercial, desde que ele estivesse inscrito nas corporações de ofício, ok? Então, essa era a nossa primeira fase, a fase subjetiva, focada no sujeito, no comerciante. Evoluindo mais um pouquinho, vamos até o século XIX, nós temos a segunda fase do direito comercial, inaugurada pelo Código Comercial francês de 1807, também chamado de Código Napoleônico, né? Napoleônico fez vários códigos, né? Mas enfim, qual foi a nova fase que ele inaugurou? Essa fase 2, fase objetiva. Essa fase objetiva inaugurou a teoria dos atos de comércio. Como é que isso funcionava? Quem era considerado comerciante nessa segunda fase? Quem praticasse atos de comércio. Então existia um rol, que era um rol taxativo. Se você praticasse os atos ali presentes, você era considerado comerciante. Se você não praticasse os atos que estavam no rol, você não era considerado comerciante e ia ser regido pelo direito civil. Qual o problema dessa teoria, gente? Não existia nenhum critério científico para determinar qual atividade entraria no rol de atos de comércio e quais atividades ficariam do lado de fora. Então, só para você ter uma ideia, prestação de serviço não estava no rol. Atividade de seguros não estava no rol. Repara, a gente está em época de, ainda, né, século XIX, a gente ainda tem uma movimentação grande de navegações, tráfico negreiro, mercadoria vai, mercadoria vem, especiaria, metais preciosos, um navio desse afunda, extravia, sofre ação de piratas. Atividade de seguro não era considerada ato de comércio. Então, a atividade de seguros ela era regida pelo direito civil. Isso não faz o menor sentido. Aqui no Brasil, nós tivemos essa fase, né? A fase 2, a fase objetiva, focada em atos de comércio, né? Nós tivemos o nosso Código Comercial de 1850 e o Regulamento 737 do mesmo ano. O Regulamento 737 era o que trazia o rol de atos de comércio. Então, aqui no Brasil, nós saímos de cara na fase 2, né? Com o nosso Código Comercial de 1850, inspirado no Código Comercial francês de 1807, teoria dos atos de comércio. Avançando mais um pouquinho, já no século XX, temos a fase 3 do direito comercial, que é a fase atual, é a fase que a gente vive hoje, que inaugurou o que você conhece por teoria da empresa. Quem foi que inventou isso? Os italianos. Código Civil Italiano de 1942, né? Plena guerra, e eles vêm com essa teoria. Qual é a novidade aqui, pessoal? Os italianos tiveram o mérito de inaugurar a unificação do sistema obrigacional. A partir de agora, não existiriam mais obrigações civis e obrigações comerciais. O sistema obrigacional passou a ser um só e o direito comercial foi incorporado, veio para dentro da legislação civil, mas isso não atrapalha em nada a autonomia da nossa disciplina, tá bom? Gente, aqui no Brasil, nós estamos nessa fase, porque o nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, se inspirou no Código Civil Italiano de 1942.
Então, nós temos no caput do nosso artigo 966 consagrada a teoria da empresa. Vamos dar uma olhadinha num quadrinho aqui para você sistematizar isso tudo? Olha só, fase subjetiva é aquela das corporações de ofício, né? Focada então na pessoa do comerciante, mas para ser tratado como comerciante, para ser submetido às regras de direito comercial que foram criadas, você tinha que se inscrever em alguma corporação de ofício, tá bom? Cada profissão tinha a sua. Segundo momento do direito comercial, fase objetiva, teoria dos atos de comércio, inaugurada pelo Código Comercial francês de 1807. Também tivemos essa fase aqui no Brasil, com o Código Comercial brasileiro, tá bom? De 1850 e o nosso Regulamento 737 do mesmo ano. Caminhando mais um pouquinho, olha lá no seu quadrinho, fase 3. Nós chamamos essa fase de fase subjetiva moderna, porque nós voltamos a analisar a questão do empresário, tá bom? Teoria da empresa, criada pelo Código Civil Italiano de 1942, nossa fase atual, tá bom? Caput do nosso artigo 966 aqui do Código Civil. Pessoal, muito bem. Duas coisas agora para você. Primeira, muita gente fala assim, Priscila, então peraí, agora eu fiquei perdido. O nome da nossa matéria é Direito Comercial, é Direito Empresarial. Chama do que você quiser. Embora a gente tenha inaugurado no Código Civil de 2002 a teoria da empresa, o artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal diz que a competência privativa da União é legislar sobre direito comercial. Então, como é uma nomenclatura ainda usada na nossa Constituição, não faz nenhuma diferença, não tem problema nenhum você chamar a nossa disciplina de direito comercial ou de direito empresarial. Observação 2, antes de nós avançarmos. Toma cuidado com uma coisa. O nosso Código Civil de 2002 revogou toda a primeira parte do Código Comercial de 1850, que trata de comércio terrestre. Porém, a segunda parte do Código Comercial de 1850, que trata de comércio marítimo, ainda está em vigor. Aposto que você está pensando, Priscila, esse negócio velho, de 1850, a gente ainda usa sim, em que pese a necessidade de atualização, nós ainda usamos, ainda está em vigor o nosso Código Comercial de 1850, a segunda parte, que é o que trata de comércio marítimo. Tudo bem? Agora sim, que você já entendeu como é que nós chegamos até aqui, eu posso trabalhar com você o conceito de empresário e de empresa. Estamos então no caput do artigo 966. Gente, o nosso código ele não nos dá o conceito de empresa, nós vamos extrair o conceito de empresa do conceito de empresário. Diz lá o 966, olha aí na sua legislação, tem que ir marcando, olha lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, voltada para a produção e circulação de bens ou serviços, ok? Nesse momento, eu preciso que você compreenda uma coisa. O empresário é uma forma genérica da gente falar, tá bom? Ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Só para você acompanhar meu raciocínio, olha aqui, quando eu falar em empresário na modalidade pessoa física, eu estou me referindo à figura do empresário individual. Quando eu falar de empresário modalidade pessoa jurídica, eu tenho duas opções. Isso pode ser uma sociedade empresária ou isso pode ser também uma EIRELI, ou EIRELI, como você preferir chamar, cada um fala de um jeito, mas enfim. Olha lá, empresário então é uma ideia lato sensu. Ele pode ser pessoa física na modalidade do empresário individual ou pessoa jurídica nas formas de uma sociedade empresária ou de uma EIRELI. Tudo bem? Bom, para ser empresário você tem que exercer atividades de forma profissional. Gente, tem que ter habitualidade, tem que ter intuito lucrativo. A sua tiazinha que distribui lá o doce de São Cosme e Damião provavelmente não é empresária do ramo de doces. Porque ela não faz aquilo com habitualidade. Gente, uma vez por ano não é habitualidade, tá bom? E ela também não tem intuito lucrativo, ela doa aqueles doces, não é mesmo? O empresário não é assim, ele não está fazendo nada de graça. Ele tem habitualidade, ele tem profissionalismo, existe ali um know-how, uma expertise de como desenvolver aquela atividade, ele está perseguindo lucro.
O fato de, em determinados momentos, a atividade não ser lucrativa, ou porque você está recebendo de volta os investimentos que você fez, ou porque está passando por uma crise financeira, não significa que não haja intuito lucrativo. Você quer lucrar, mas a situação não está muito propícia. Tudo bem? Dentro desse conceito de empresário, a gente extrai o que é empresa. Empresa é atividade econômica organizada. Então, gente, olha qual é a pegada da teoria da empresa. Não existe mais um rol taxativo dizendo quais atividades vão ser consideradas empresárias ou não empresárias. Agora a gente não usa mais o termo comerciante não, tá? Agora é empresário, teoria da empresa, tá? Não existe mais esse rol taxativo. Esse rol era a teoria antiga, era atos de comércio. Agora, atenção, qualquer atividade pode ser considerada empresária, depende da forma como essa atividade é exercida. Grifa aí nas suas anotações, gente, depende da forma como essa atividade é exercida. Ela tem que ser exercida de forma organizada. Dá uma olhada nesse esquema aqui para você entender melhor. Quando eu digo atividade econômica organizada, essa organização é feita pelo empresário. Ele organiza os elementos de produção capitalista. Quais são os elementos de produção capitalista? Insumos, insumo é matéria-prima, mão de obra, know-how. Know-how é o conhecimento que você tem daquele determinado ramo, é a sua expertise naquela área. E é claro, esse empresário tem que empregar capital. Tudo bem? Então, repare, esquece o aspecto econômico. Empresa, o conceito jurídico de empresa é a atividade econômica organizada. Exercida por quem? Pelo empresário. Nesse momento, você já tem que saber diferenciar os conceitos de empresário e empresa. Gente, presta atenção. Empresa não é pessoa. A empresa não contrata, a empresa não demite. Quem faz isso é o empresário. Quem é pessoa é o empresário. O empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Empresa não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o empresário. Sujeito de direitos e obrigações é o empresário. Tudo bem? Não dá para confundir isso aqui. Pegadinha clássica de prova, trocar os conceitos de empresário e empresa. Não escorrega nisso. Dá uma olhada nesse quadrinho que eu montei para você. Olha lá. Empresário. Pessoa física ou jurídica que exerce a empresa de forma profissional organizada, tá no caput do artigo 966. Empresa, atividade econômica organizada. Essas três palavrinhas você tem que decorar. Exercida por quem? Gente, empresa exercida pelo empresário. E aí você fica nessa ciranda, tá? Para você decorar. Empresa e atividade econômica organizada. Por quem? Pelo empresário, que é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Você fica assim, conta para todo mundo, fica cantando esse negócio aí até entrar na veia. Mas não tem dificuldade. Tudo bem? Então, agora que você já entendeu a evolução do nosso direito comercial, a diferença de empresa para empresário, eu posso avançar com você para a gente ver, então, a figura do empresário individual, tá bom? Estou aqui no empresário individual. Gente, quem é o empresário individual? É o sujeito que está ali sozinho, exercendo atividade econômica organizada em nome próprio. Ele não tem sócio, ele está sozinho. Tudo bem? Primeira observação que eu tenho que fazer com você. Tem muito aluno que fala assim, mas Priscila, empresário individual não é pessoa jurídica? Ele tem CNPJ. Gente, CNPJ, ok, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas da mesma forma que o nosso CPF, o CNPJ ele tem finalidade tributária. O CNPJ é lá para a Receita Federal, é para tributar a atividade que está sendo exercida. O fato dele ter CNPJ não transforma ele numa pessoa jurídica, tá bom? Empresário individual é pessoa física. Esse é o nosso primeiro ponto. Pois bem, quais são, então, os requisitos para você ser empresário individual? Esses requisitos estão no artigo 972 e são dois requisitos. Primeiro, capacidade civil plena. Quando é que você adquire capacidade civil plena? Aos 18 anos completos. Ou emancipado. Lembrando que emancipação, gente, sempre a partir dos 16, tá bom? Então, primeiro requisito para você poder ser empresário individual, capacidade civil plena.
adquirido aos 18 anos completos ou a partir dos 16 com emancipação. Segundo requisito, a ausência de impedimento legal. Pessoal, algumas pessoas, apesar de terem capacidade civil plena, são impedidas por lei de exercerem atividade empresária nessa modalidade, empresário individual. Como assim? Vou te dar uns exemplos. Nós temos servidores públicos em geral, magistrados, promotores, defensores, militares na ativa. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas desempenham uma função pública. Então, a mens legis aqui é de que essas pessoas estejam o tempo todo focadas na atividade pública que elas desempenham. Mas eu tenho uma outra pessoa que, apesar de ter capacidade civil plena, também é impedida de exercer atividade própria de empresário. Quem é? Falido não reabilitado. Quem é o falido não reabilitado? Gente, é o sujeito que teve a sua falência decretada, né? Ele quebrou e ainda não conseguiu finalizar todos os pagamentos dos credores. Ora, se ele ainda não terminou de pagar todo mundo, como é que a lei vai autorizar ele a voltar a exercer atividade e voltar a contrair dívidas? Não faz o menor sentido, tá bom? Então, você não pode ter nenhum impedimento legal. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas Priscila, como é que eu vou saber se eu sou impedido ou não? Vamos olhar o seu estatuto pessoal. Então, você tem que olhar o estatuto dos servidores públicos civis, né, federais, estaduais, dependendo da tua categoria, né? A gente tem a lei orgânica da magistratura, a lei orgânica do Ministério Público. Então, para saber se você tem um impedimento legal ou não, a gente tem que olhar a sua lei de regência, tá bom? Agora, gente, isso é o melhor dos mundos, né? A pessoa sabe que é impedido, não viola o impedimento. Mas e se o sujeito ignorar essa parte, que não pode, for lá e desenvolver atividade empresária, mesmo sendo impedido? Artigo 973, ele vai responder perante os credores por todas as dívidas que ele contraiu. Claro, né? O credor está de boa fé, não tem nada a ver com a violação desse impedimento. Então, segundo o artigo 973, caso o empresário viole esse impedimento, mesmo assim, ele responde pelas dívidas que ele contraiu. Ele não pode virar e falar assim, não vou te pagar não, sou impedido, não podia estar fazendo isso mesmo. Não tem menor cabimento, né? Bom, gente, vamos avançar mais um pouquinho. Como é que é a responsabilidade do empresário individual? Nós temos duas modalidades de responsabilidade. Nós temos responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada, ok? Na responsabilidade limitada, você só responde pelo valor que você investiu. Na responsabilidade ilimitada, você responde com todos os seus bens. Vamos dar uma olhadinha nesse esqueminha aqui, por favor. Eu tenho ali a figura do empresário individual, tá bom? Você tá vendo então que ele tem bens vinculados à atividade empresária que ele exerce, tem ali um barquinho, né? E nós temos os bens pessoais dele. Então tem ali o dinheirinho dele, que deve ser alguma aplicação financeira, tem a casa e tem o carro. Gente, todos esses bens fazem parte de um único patrimônio, tá bom? Nós adotamos aqui no Brasil o princípio da unidade patrimonial, que também é chamado de princípio da unicidade patrimonial. O que isso significa? Cada pessoa tem um único patrimônio. Essa é a regra geral. Regra geral. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, cada pessoa tem um único patrimônio. Maravilha. Vamos lá então. O empresário individual, ele tem responsabilidade ilimitada. Volta para a tela, olha lá. O empresário individual, ele responde de forma ilimitada com todo o seu patrimônio. O que isso significa? Que se os bens da atividade não forem suficientes para quitar as dívidas com os credores podem se satisfazer no patrimônio pessoal. Então, os credores poderiam se satisfazer ali no carro, nas aplicações financeiras. Casa não, né, gente? Se for a casa que ele mora, bem de família, empenhorável, aquele pessoal lá do direito civil. Mas a responsabilidade ilimitada significa que se os bens da empresa, os bens vinculados à atividade empresarial, não forem suficientes para quitar as dívidas dos credores,
esses credores podem invadir o patrimônio pessoal, os bens pessoais desse empresário individual, tá bom? Maravilha. Então, olha só, agora você vai fazer um asterisco gigante, gigante mesmo, capricha para mim, no artigo 974. O artigo 974 fala do empresário incapaz. Você deve estar assim, Priscila, tem 5 minutos que você falou que requisito para ser empresário é capacidade civil plena. Artigo 972. Como é que agora você está falando de empresário individual incapaz? Gente, para começar a atividade empresária, eu tenho que ter capacidade civil plena. Sim, mas pode acontecer dessa capacidade ser perdida ao longo do caminho. Esse empresário individual, ele pode ser acometido por uma incapacidade. Ele pode entrar em coma. Ele pode ser acometido por uma doença mental grave e ser interditado. Ou então, ele pode morrer. Ele pode morrer e deixar herdeiros incapazes. Nesse caso, a atividade precisa acabar? Não necessariamente. Tem um princípio aí. Princípio da preservação da empresa. Ou princípio da continuidade da empresa. Gente, a empresa, a atividade econômica organizada, olha quantos benefícios ela traz para a sociedade. Ela gera postos de trabalho, ela gera circulação de riquezas, ela gera pagamento de tributos, tá bom? Então, sempre que possível, a empresa tem que ser preservada. Só que presta atenção, a gente está falando de empresário incapaz. Onde tem incapaz, tem que ter uma tutela desse incapaz. Então, quem é que vai analisar a conveniência dessa atividade continuar ou não? O juiz, tá bom? Então, deixa eu grifar uma coisa aqui com você. Dá uma olhada no caput do artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa. Grifa, continuar. O incapaz, ele não pode começar uma atividade empresária, porque o artigo 972 exige capacidade civil plena, ok? Mas ele pode, se for conveniente, o juiz autorizar, ele pode continuar essa atividade. Aí é claro que ele vai ser assistido ou representado conforme o tipo de incapacidade dele, né? Mas isso é um provimento judicial, tá, gente? O juiz faz isso por alvará, tá lá no seu parágrafo 1º. Isso é uma autorização judicial que é, claro, é feita no interesse do incapaz e o juiz pode revogar essa autorização a qualquer momento, tudo bem? Mas, por que eu pedi para você grifar o artigo 974? Tem uma regrinha específica, diferente, lá no parágrafo 2º, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui na tela. Segundo o parágrafo 2º do artigo 974, o que acontece? Eu te falei que esse empresário individual tem responsabilidade ilimitada. O que isso significa na regra geral? Que ele tem uma responsabilidade perante os credores com todo o seu patrimônio pessoal. A gente já viu que essa pessoa que está aí na sua tela, ela tem um único patrimônio. Princípio da unidade patrimonial, ok? E dentro desse patrimônio, quais são os bens que esse empresário individual tem? Ele tem lá os bens vinculados à empresa, que você está vendo aqui embaixo no barquinho, e ele tem os bens pessoais. Então, a rigor, os credores têm que se satisfazer primeiro nos bens vinculados à atividade empresária. Depois, se esses bens não forem suficientes, aí sim, os credores podem invadir o patrimônio pessoal do sócio. A regra do parágrafo 2º do artigo 974 é o seguinte: no momento em que o juiz vai conceder esse alvará para a atividade continuar, o juiz vai separar os bens que o incapaz já possuía no momento da interdição ou no momento da sucessão, tá bom? Os bens que o incapaz já possuía e que não estão vinculados à atividade empresarial. Ali no seu exemplo é a casa, o carro e o dinheiro. Esses bens que o incapaz já possui e não são vinculados à atividade empresarial ficam protegidos e não respondem pelo resultado da empresa. Por quê? Qual é a mens legis atrás dessa regra? Gente, é o seguinte, o juiz tem que cuidar desse incapaz. Ele precisa garantir que esse incapaz vai ter o mínimo para sobreviver caso essa atividade venha a dar errado. Tudo bem? Então, repara, os bens que o incapaz já possuía, que não tem relação com a atividade empresarial, ficam protegidos, ficam blindados.
Ah, Priscila, então, quando o empresário individual vira incapaz, ele passa a ter responsabilidade limitada? Não, não é isso. O empresário individual sempre tem responsabilidade ilimitada. A questão é, se for uma hipótese de incapacidade, seja uma incapacidade superveniente do próprio empresário individual, ou se ele falecer e deixar herdeiro incapaz, a gente tem que garantir que esse incapaz não vai ser reduzido à miséria, caso a atividade venha a dar errado. Então, os bens que o incapaz já tinha e que não estavam sendo vinculados à empresa ficam separados. Agora, no futuro, essa atividade está dando certo, tá rendendo frutos, e aí esse incapaz ampliou o patrimônio dele. Todo o patrimônio dele que ele adquiriu depois desse alvará, gente, pode vir a responder pela atividade empresária caso ela dê errado, tá bom? O que o 974, parágrafo 2º, está querendo fazer é garantir um mínimo. Dá uma olhada nessa redação aqui comigo, olha lá. 974, parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo da empresa, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Tudo bem? Bom, pessoal, o que mais que a gente tem aqui? É claro que isso tudo tem que ser averbado, tá, gente? Lá no órgão de registro, por óbvio, é o teor do artigo 976, dá uma olhadinha. A prova da emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do artigo 974, e a de eventual revogação dessa autorização serão escritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. Claro que a gente tem que dar publicidade para esse ato, os terceiros têm que tomar conhecimento do que está acontecendo. Quero chamar a tua atenção para uma pegadinha que já apareceu em exame de ordem sobre esse assunto. O enunciado contava uma hipótese de empresário que ficou incapaz, e aí dizia que ele estava sendo legalmente representado e perguntava para você, nesse caso, quem é o empresário? O incapaz ou o representante? Gente, o empresário é o incapaz, tá bom? Só que, como ele é incapaz, ele vai atuar através de um representante, em caso de incapacidade absoluta, ou através de um assistente, em caso de incapacidade relativa. Mas o empresário, a atividade é realizada em nome do incapaz. Tudo bem? Por mais estranho que isso possa soar. Toma cuidado com essa pegadinha, tá bom? Além disso, o que a gente ainda tem de importante aqui sobre o empresário? Empresário casado, pessoal. Cuidado com o artigo 978. O empresário casado, ele pode alienar ou gravar bens imóveis destinados à atividade empresária, sem necessidade de outorga conjugal. Qual é a mens legis por trás dessa regra? Você deve estar horrorizado aí, né? Ah, meu Deus, não precisa pedir autorização do marido ou da esposa? Não. Por quê? Porque o legislador quis evitar que problemas conjugais afetassem o desenvolvimento da atividade econômica, né? Então, olha lá o artigo 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los com um ônus real, tá bom? Gente, além disso, para a gente fechar, eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, todos esses atos, tá bom? Patrimoniais, vamos lembrar que esse empresário individual, ele é pessoa física, tá bom? Responsabilidade ilimitada. Todos os atos dessa pessoa física que tiverem cunho patrimonial têm que ser levados ao Registro Público de Empresas Mercantis, tá bom? Lembra disso, a responsabilidade dele é ilimitada. Todo o patrimônio dele responde perante os credores, então qualquer alteração no status patrimonial dele interessa para terceiros que contratam com ele. Então, por exemplo, a gente tem aqui pactos antinupciais, o recebimento de doações, tá bom? Bens marcados com cláusula de incomunicabilidade ou de impenhorabilidade, tá certo? Separação, reconciliação, tudo isso tem efeito patrimonial, tá certo? Então, pelos artigos 979 e 980, esses atos precisam ser levados ao Registro Público de Empresas Mercantis da localidade onde esse empresário individual exerce a atividade econômica dele.
Tudo bem? Fechamos empresário individual, fechamos essa primeira parte da matéria. Eu vejo vocês daqui a pouco, tá certo? Obrigada!